Perder, sim. Mas eu te Agora, se digo não mais, fosse... não sei se a gente passa uma terceira onda. Eu não ponho a mão no fogo, não. Eu ainda acho que a gente vai para uma terceira onda. E Aqui aí, no a saúde Brasil, eu não mental. duvido. Então, a saúde mental, que até aqui veio se arrastando, 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 as pessoas engordando 10, 15 quilos, tomando remédio, né? Se vir uma terceira onda, o que acontece com essas pessoas? Por isso que eu acho que esse assunto a gente tem que bater, bater, bater. É chato, mas a gente tem que dar os cliques para as pessoas conseguirem acordar, sair desse mar de lama que as pessoas estão vivendo. Tem saída, né? A gente é que manda na nossa cabeça, tem solução, né? A coisa unânime na caixinha lá, quando eu falei, quando eu abri a caixinha de pergunta para essa live, a pergunta da culpa me chocou muito. Qual a sua principal culpa do isolamento? Eu desenvolvi ansiedade. Gente, eu queria que você falasse, Flávia, por que a pessoa não pode ter culpa por ter desenvolvido uma condição de ansiedade? Né? Porque eu queria que você explicasse isso cientificamente, porque a ansiedade é uma emoção, não tem que ter culpa nisso. Não dá para você se culpar por uma coisa que você fala, você escolheu. Não, não escolheu. Né? A gente está passando por um momento que ninguém pode prever o futuro. Economista nenhum pode falar com certeza o que vai ser Sim, pós-pandemia, né? Então, assim, a gente foi jogado na nossa cabeça desde o começo, e aí eu não estou nem entrando em guerra política, porque no Brasil, infelizmente, isso virou muito não forte, dá. né? É, Então a gente não sabe até que ponto é verdade, enfim, não estou entrando nesse mérito, mas o que foi sabido era que matava e a gente via morrendo, mas no começo era muito longe. Agora sim, chegou. Todo mundo tem alguém que perdeu alguém, ou que conhece alguém próximo que perdeu. sim, Então, assim, é um medo real. E é um medo onde a gente só conversa e só abre televisão, é informação em cima de informação, sim, morte crescendo a cada dia. Não tem como você ser imune a tudo isso de tudo. Então, as sim. pessoas que já têm uma tendência química, o que for, para ter uma ansiedade, eu já era uma pessoa mais ansiosa, mas não com a doença, vai assim. É. É Tem uma normal frase isso. que eu brinco muito, eu falo, a vacina, ela traz imunidade contra o vírus, mas não contra a nossa cabeça. E E é aí, Isa, para quando a isso que as gente. pessoas se perdendo. E aí o que você falou, né? Eu tenho uma emoção, a gente não controla as nossas emoções, né? O cérebro vem, ela é inata e vem de fora. Então, Sim, chegou a emoção, a gente não controla uma ansiedade na hora que ela aparece. Só que o que acontece? A gente dá um significado para aquela ansiedade. X. E isso vai ser. Vamos pegar o exemplo da pandemia. Putz, morreu mais um. Ai, meu Deus. Agora o vírus já mudou. Agora já tem a mutação da Índia, da não sei da onde, não sei da onde, não sei da onde. Você começa a pegar essa informação, quando tiver ansiedade, você vai falar assim: meu Deus, aqui o negócio tá feio, tá muito ruim. Você começa a contar uma narrativa de desespero, porque a ansiedade, o medo, não são emoções negativas. Elas passam a ser na hora que a gente dá o sentido para elas. O medo é importante, a ansiedade é importante. O medo vai sim. meter medo. Você tá andando numa rua escura, vem dois, três caras com arma, não sei o que, você fala, vamos vir bater um papo. Não, você tem que ficar leve, você tem. Enfim, Tem que correr. é de sobrevivência, são emoções de sobrevivência. Por isso que a gente não controla. Só que daí o que acontece? A gente começa a atrelar significado para ela, e cada vez que a gente atrela, eu falo que faz um caminho neural no nosso cérebro, e esse caminho vai fazendo musculação, ele vai ficando forte. E aí, qualquer gatilho que vier, ele dispara. E quando ele dispara no nosso cérebro, ele vem com toda essa memória emocional, ele já vem com toda uma identidade única e que daí você começa a ficar mais. E aí, olha que doido. Você fica mais, fortalece aquele. Aí você fica mais, ele vem mais forte, você fortalece que você tem mais medo, você. Então você entra no looping, você entra numa espiral que eu chamo. E geralmente essas É,
emoções, elas estão várias emoções juntas. Então, essas emoções, elas já vêm carregando outras emoções, medo, irritação, frustração, depressão, o que for. Então, vira uma espiral que se a gente não procurar ajuda, e isso vai crescer. Dá para trabalhar? Sim. Dá. Às vezes você consegue mexer sem medicação, às vezes não. Tá? E aí isso tem que Sim. ver muito sério, porque não dá para brincar, né? Mas vai Sim. mudar de um dia para o outro? Não, não muda. Porque nada Sim. que a gente faz e desenvolve e que a gente vive hoje foi feito de um dia para o outro. Sim. É por isso que eu falo que é tão difícil mudar o hábito alimentar. Porque, por exemplo, eu tô com 32. Eu como há 32 anos. Desde que a gente nasce, a gente come. E desde que a gente nasce, a gente está exercitando essa musculatura, né? Esse hábito, esse looping aí desse emocional. E se a gente passa por uma ansiedade, e lá quando criança, isso é muito claro para mim. No meu tempo, é unânime, assim, na minha sala, na minha escola, assim, sempre que tinha um nervosismo, uma ansiedade, alguma coisa assim do tipo, toma uma aguinha com açúcar, né? Por isso que hoje em dia a gente entende que a gente passou um nervoso, uma ansiedade, uma frustração, a gente tem que comer um doce. E aí a gente tem sempre esse circuito, a gente tem a emoção, tem o cérebro doce. A emoção, o cérebro doce. E fica nesse ciclo contínuo. Por isso que é tão difícil a gente quebrar esse looping, né? E às vezes não é sempre com açúcar. Tem gente que fecha isso com, sei lá, uma coxinha e uma coca. Cada pessoa deu um jeitinho para fechar essa ansiedade, né? E aí, nessa situação que a gente está 100% imerso em medo, angústia, ansiedade, tristeza, a gente está comendo nessa imersão também, 24 horas. Então, o problema não é a pandemia, a situação. O problema é esse mecanismo que está na nossa cabeça associado, que a pessoa não tem a maturidade de assumir que tem isso e trabalhar em cima disso há anos, tá? E isso é autoconhecimento. Não dá para trabalhar isso sem psicólogo. Não dá. Impossível. Aí você chega e fala assim, né? Ah, a pessoa quer mudar e tal, vai para você e fala, ah, vamos mudar e tal. E aí espera que seja imediato, né? Você falou, você está há 32 anos. Eu tenho 49. Então, assim, há 49 anos eu tenho alguns hábitos, né? Alguns mudaram, Sim. outros não. Mas há 49 anos está lá. Uhul! Eu tô marombada dentro do meu cérebro com várias coisas, né? Sim. E não vai mudar. Então, assim, quem vende essa mudança imediata... Eu lembro que uma vez uma pessoa me chamou, me indicaram, tal, você, tal. Eu tenho muita ansiedade, eu sofro muito com ansiedade. Nossa, há muito tempo, nananana. E eu queria saber quanto tempo que eu fazendo o processo com você que eu vou melhorar. Aí eu falei, faço a mínima ideia. Ela falou, não, você não acha que em 4... Aí ela falou assim, você não acha que em 4 semanas, um mês eu melhoro? Eu falei, 4 semanas? Ela falou, te garanto que não. Te garanto que não. Porque primeiro, assim, você tem uma coisa há anos e você quer 4 semanas para mudar algo que está transtornando a sua vida? Que virou doença. E fora que quando a gente começa a assumir, a gente fica pior, né? No começo. A gente fica pior, porque a gente vê o quanto a gente, às vezes, até se pune, né? Eu falo, às vezes a gente faz papel de trouxa, falando como é que eu fiquei anos da minha vida nessa situação e não conseguia enxergar, né? Então, no começo é muito pior. É muito pior. É sangrento. Você vai coisa que tava lá no baúzinho dentro da zona de conforto, fechado, com cadeado, 7 chaves. E aí você vai abrindo, aí você vai saindo assim, ui, vai voando coisa. E aí começa uma mudança. Mas eu sempre falo assim, Isa, esse começo, quando a gente tá apoiado com alguém, né? É difícil, mas é muito melhor. Mas muito melhor do que a gente ficar vivendo naquele mesmo. Porque o único jeito da gente ser livre e viver a vida que a gente quer é libertar a nossa cabeça. Libertar os nossos pensamentos. Com certeza. A gente é a maior somos prisioneiros do que acreditamos a nosso respeito.